Vamos lá, goleiro do Remo. Ivan. Entrevistando. Cobrando, que estão no direito delas. E eu acho que é isso. E no segundo tempo a gente teve um pouco de dificuldade. No primeiro tempo a gente criou. E acho que pecamos no segundo tempo ali pela ansiedade um pouco. Mas vamos trabalhar para melhorar isso e consertar no próximo jogo. Valeu. Rapidinho aqui, Ivan. Ivan, você acha que está faltando entrosamento para o time do Remo? Cara, eu acho que sim, é normal. Porque estamos jogando duas competições. A gente, querendo ou não, ainda está no começo da temporada, né? E aí a gente está jogando duas competições. A gente tem que priorizar algum campeonato, algum momento. A gente está tentando priorizar os dois. O Remo, com toda a competição que entra, tem que brigar. E eu acho que isso é questão de tempo. Questão de tempo, eu acho que hoje a gente, repito, teve um bom volume no primeiro tempo, criamos algumas chances. O goleiro deles está de parabéns pelo primeiro tempo que fez. E aí no segundo tempo a gente pecou um pouco pela ansiedade, por sair atrás do placar. E o entrosamento, eu acho que ele vai vir com o tempo. Valeu. Ivan, como é que você avalia essa reação da torcida depois desse empate em casa? Cara, a torcida tá no direito dela, pagou ingresso, tem que cobrar. Veio aqui, nos apoiou os 90 minutos, o resultado não veio e tá no direito deles. Valeu. Obrigado, Ivan. Max Souza, Ivan, goleiro do Remo. Beleza, Yuri? Parabéns aí pela condução. Sabemos que não é fácil aí na zona mista. Muita gente querendo também a palavra dos jogadores. Mas é importante que o Ivan parou como um líder, estreando, né? Inclusive nesse time do Remo. É o primeiro jogo do Ivan depois da apresentação dele oficial para a torcida azulina. Você que tá... A entrevista coletiva com o técnico Osório depois desse empate contra o Amazônia em 1-1. Iniciando as perguntas aqui com Paulo Cacheado, da Rádio Clube, que está ao vivo. Vamos aqui a entrevista aqui com o técnico Osório. Professor Osório, o que aconteceu que hoje o time não apresentou o que você esperava que seria uma boa apresentação, jogando e vender, e vencendo do seu adversário. Um empate com um gosto terrível de derrota. Qual a explicação para essa queda de rendimento que teve hoje jogando aqui diante do Fenômeno Azul? Por favor, professor Osório. Buenas noches. Si mi manera de ser fuera de analizar el juego, fuera solamente reaccionar en la parte emocional, yo diría que lo que aconteció fue que faltaron Marcelo, Marlon, Caíque, yo, Leonel, C. Ricardo, PDP, Víctor Bueno, Joao Pedro Manga. Son 10 atletas, pero ellos son la base del grupo que juega en el Brasileirao y es mi responsabilidad proteger a ese grupo. Ahora, creo que los que jugaron, Iván, Klaus, Talison, Caguán, Sewellison, Catarossi, Cufré, Pana, Rafael, Nicolás, Carliños y Freitas, son jugadores que yo encontré en este equipo y quiero darles la oportunidad justa de que permanezcan en el club, que sean jugadores para jugar el Brasileirao. Y viendo el juego, yo saco la misma conclusión de muchos de ustedes, pero es mi conclusión para proteger a estos atletas, proteger a los otros atletas que no son la base que va a jugar en el Brasileirao. Entonces, sin faltarle al respeto a nadie, yo creo que Amazonía es un buen time, y con un buen entrenador, pero con el grupo que nosotros jugamos hoy, creo que creamos suficientes situaciones de gol para haber ganado el juego. Si quieren, yo me hago responsable de las que fallamos dentro del área, el último gesto final. Yo asumo esa responsabilidad. Pero mis atletas saben muy bien quién tuvo un buen juego, quién no. Y la preocupación es de todos, especialmente la mía,
de tener un elenco de 25 jugadores que puedan competir contra Amazonía, pero también puedan competir contra Atlético Mineiro. Entonces, al final, hay jugadores muy buenos, hay jugadores buenos y hay otros no muy buenos. Y hoy era la oportunidad para jugadores que yo considero buenos jugadores. Ahora, después del juego, me quedan muchas dudas, como les quedan a todos ustedes. ¿Entender o no? Posso estar contigo aqui? Boa noite, Osório. Boa noite. Satisfação falar com você. Pelo que você falou dos jogadores aqueles da Série A do Brasileirão, sim, a expectativa é que nesta quarta-feira, em jogo único, contra uma equipe perigosa, melhor do que hoje, sim, em casa, pode informar o time dessa decisão na quarta-feira, Osório? Sí, claro. El partido más importante del equipo ahora es el próximo y vamos a considerar a varios de estos atletas para ese juego. Professor Osório, Yuri Costa, Rádio Liberal. O Remo jogou muito melhor. Dominou o jogo, dominou as chances criadas, dominou a posse de bola, mas não conseguiu converter essas chances criadas em gol. E pagou por isso. Um empate, o Remo fechou na 5ª colocação e vai ter que viajar nessa segunda fase do Parazão, o que não precisava acontecer para um time. O time entrou para jogo mirando a liderança e agora terminou fora dos 4 primeiros, tendo que fazer algumas viagens. Como que o senhor pode explicar essa falta de efetividade do time em campo, mesmo dominando o jogo, e como que o senhor vê agora com essas viagens, como isso vai impactar o time? Bueno, la primera pregunta sería reiterarme en los que no estuvieron hoy, ¿cierto? El juego anterior, los goles fueron Manga, no estuvo hoy, Víctor Bueno no estuvo hoy. Entonces, pero eso es muy fácil para usarlo como disculpa, porque nuevamente yo creo que los que jugaron hoy son parte del elenco y necesitan jugar y necesitan la oportunidad de contribuirle al proceso. Ahora, el próximo juego, también le respondí a su colega, vamos a analizarlo y vamos a tratar de mezclar el grupo con varios de los que no estuvieron hoy. Agora, só mais uma pergunta. O senhor vem falando muito em enxugar um elenco, né? Ficar com 25 a 30 jogadores para seguir. E agora teremos 2 semanas praticamente de intervalo até o próximo jogo no Brasileirão. O senhor pretende implementar essa mudança logo agora? Já foi prometido algo ao senhor pela diretoria? No. Yo creo que el juego de hoy era una oportunidad única para varios de los que jugaron hoy. Ahora, entendiendo que vamos a competir por una vaga para la Copa Brasil, ya mi idea muda um pouco. Professor Osório, boa noite. Sou o Lucas Neves, do Chaves Remista. Ainda falando sobre de elenco, o Remo vai jogar contra o Águia em Marabá, provavelmente na quarta-feira. E se passar, muito provavelmente vai pegar o Cametá, lá em Cametá, no próximo final de semana. E isso dias antes do jogo contra o Internacional. Então, assim, você pretende mesclar a equipe, assim, time do brasileiro, time do paraense, ou vai colocar força máxima nesses jogos do Parazão? Mezclar. Creo que va a ser lo mejor por los 4 partidos que se van a jugar en 2 semanas. ¿No? Professor Osório, vai ter representação agora, né? E aguardar a Federação Paraense de Futebol marcar, né, os jogos do Clube do Remo. O senhor antes falava que queria reduzir o elenco.
com Y ele. quiero reducirlo. Você continua com esse pensamento? Por favor, explique isso aí, por favor. Yo creo que para poder mantener el nivel de los atletas, tienen que competir. Y no pueden competir 35 o 34 atletas de campo. Tenemos que tener 25. Y ahí competir ambos torneos, 2 torneos a la vez. Entonces continúo pensando que hay que reducir el elenco, sí, y mejorar la calidad. Mas o Remo terá pela frente algumas competições a mais, após o Parazão, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Norte, né? A Copa Verde. É possível conciliar tantas competições com um elenco de 25 jogadores? 25, 30 máximo. Sim. O senhor enxerga, então, que é possível jogar essas competições? Sim, eu acho que sim. Obrigado. Só mais alguma observação para fazer do jogo de hoje? O senhor quer explanar mais alguma coisa ou podemos finalizar? Tô bom. Então agradecemos a sua participação aqui na sala de imprensa do Bampará Baenão, Muito aos obrigado. amigos que participaram aqui da entrevista coletiva. É amanhã trabalho de reapresentação. Buenas noches para você, Juan Carlos Osório. Matheus Pauxis ouviu atentamente o técnico azulino, né, deixando muito claro que pretende fazer essa redução no elenco, mesmo com as competições que virão pela frente, e deixando mais claro ainda que irá continuar com essa equipe mesclada, ou seja, continuar com essa base que vem atuando nos jogos do Campeonato Paraense. Matheus Pauxis, à vontade. E agora, e o Osório, Andrezão, ele responde algumas questões em relação principalmente à forma de jogo, né? Pode deixar o do Leão lá, pode deixar a imagem lá do Clube do Remo, se a gente tiver, ou pode puxar pra gente aqui. O Osório, ele traz ali algumas explicações, né? Primeiro, ele fala que, e de fato, o Remo teve algumas grandes chances, e ele cita, e é curioso, o Osório começa a coletiva citando o time que ele não levou. Aí ele dá uma explicação de que, o foco é lá no campeonato da Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, a partir desse momento, eu acho que ele trazer a lista de quem ele não quis levar para esse jogo é acabar se defendendo demais. E ao mesmo tempo, foi ele quem escolheu. Ele poderia ter colocado outras peças, ele acabou optando por não querer colocar essas peças. Agora, de fato, não dá pra gente colocar tudo na culpa do treinador. Quando ele fala, se eu entendi bem, Andrezão, aliás, se eu entendi mal, me corrija, mas pelo que eu ouvi o Osório falar, ele disse algo como: se querem que eu assuma a culpa pelas chances perdidas dentro da área, eu assumo. Ou seja, ele meio que, na minha impressão que ele deu uma ironizada de que, a bola chegou dentro da área e os caras não fizeram os gols. Aí fica complicado pro treinador. Mas se quiserem colocar a culpa no treinador, ele Foi por aí, foi isso mesmo. Então, cara, de fato, o que dá pra gente questionar o Osório hoje, especificamente? É que esse Remo B, C, BC, CD, interseção, não sei como chama esse Remo, a gente pode chamar. Mesclado. O mesclado. O Remo alternativo do Osório não teve uma cara. A gente não conseguiu ver, de fato, esse time ter uma consolidação durante o campeonato estadual. Mas o jogo de hoje é muito mais culpa de jogador do que de treinador, cara. O Osório, o que a gente vê que dá pra gente questionar? O Remo fica muito exposto. Essa é a ideia de jogo dele. O Remo fica exposto contra um Atlético Mineiro, vai lá e faz 3 gols, toma 3, mas vai e faz 3. Por quê? Porque foi marcar em cima, foi agressivo. Então a gente só pode gostar da ideia, da parte que funciona, a gente não tem que assumir que essa ideia também traz esse problema. Então ele tem que, de fato, corrigir algumas questões. O Remo apresentou problemas contra o Atlético Mineiro, que hoje apresentou também. Bola nas costas do lateral, inversão de jogo, pega o Remo desprevenido, pega o Remo quebrado, e a gente não consegue ver o Remo acaba funcionando do jeito que deveria. Controla a posse, gira o jogo. Faltam, para mim, algumas dinâmicas ofensivas, principalmente no primeiro tempo. O Amazônia, desde o início, veio para se fechar e se fechou. Quando as pernas do Amazônia cansaram,
Aí sim a gente viu o Remo girar um pouco mais o jogo, conseguir ter mais velocidade também no campo de ataque e aí sim criar essas chances. Então o que o Osório fala das chances perdidas, para mim foram muito mais as chances do segundo tempo, quando o Remo cria mais, do que no primeiro tempo, que era basicamente o Remo chutando de longe, o goleiro rebatendo e a bola sobrando para alguém. Então acho que falta bastante sim do clube do Remo, do Osório, mas o jogo de hoje, em termos de resultado, era pro Remo ter vencido, Felipe. Ei, Matheus, sabe um detalhe também em relação ao Juan Carlos Osório? Não sei se tu vais concordar comigo, mas a gente sempre fala muito aqui em relação ao campeonato estadual ser um forte ponto para demitir treinadores. E quando você olha o desempenho do Remo no Parazão e o desempenho do Remo no Brasileirão, é de uma diferença tão absurda que o Osório, caso ele caia, ele vai ser a maior constatação que a gente tem aqui. Porque o time A, entre aspas, do Remo, o time principal, o time da Série A, jogou duas partidas, né? Fez partidas muito boas contra o Mirassol e contra o Atlético Mineiro, deixando ainda algumas brechas defensivas, com algumas questões em relação a modificações, mas partidas que jamais demitiriam um treinador. E se a gente for olhar aqui no chat, nas redes sociais, o torcedor azulino ele pede tanto a cabeça do Osório, muito pelas escalações no campeonato estadual. E eu tenho uma reflexão que o torcedor pode simplesmente ignorá-la. Mas o ponto é, até falei contigo sobre isso na transmissão. O Osório amanhã ele vai chegar no Bainão e vão ter 35 jogadores lá. Ele vai olhar, tem 22 que vão jogar. Mas o resto, meu amigo, é complicado para treinar. Então, por exemplo, quantas vezes o Catarose treinou com o Pana, que treinou com o Zé Wellison, que teve, por exemplo, um monte de centroavante. Então, é uma questão de dinâmica mesmo, que até para o próprio técnico do Remo é complicada.